Boa tarde a todos. Estamos aqui, a reunião da Loja Nirvana, no dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira. Hoje, assim, uma grande alegria, uma grande satisfação em receber a irmã Isis Rezende, da Seção Nacional da Sociedade Teosófica, que nos apresentará o tema, o Religare do Yoga, considerando uma série de tradições, o Bhagavad Gita e ramos da yoga, como a Bhakti Yoga e a Karma Yoga. Ela nos falará, ela aprofundará os temas conosco na tarde de hoje. Vamos ouvi-la com carinho. Isis, querida, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar nessa palestra da Loja Nirvana, sendo transmitida em cadeia nacional, pelo Zoom, nesses tempos de pandemia, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre o Religare do Yoga. Na verdade, essa palestra era originalmente a Yoga da ação, mas a ação ela não é separada da sabedoria, ela não é separada da devoção. Então, a gente tem que olhar o assunto sobre vários aspectos. Na verdade, não há um caminho unilateral para a perfeição. E, evidentemente, que a ação, a devoção e a sabedoria são aspectos desse caminhar em direção à perfeição. É muito interessante, nós vamos nos basear especialmente no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele é parte de um épico hindu chamado Mahabharata. Bharata é o nome Índia, Maha é grande, então é grande Índia. É um épico da tradição hindu, do qual o Bhagavad Gita é a parte talvez mais conhecida. E é muito interessante o que nos diz a doutora Annie Besant sobre esse caminho da ação. Como provavelmente muitos de vocês sabem, Annie Besant era uma inglesa e foi presidente mundial da Sociedade Teosófica durante muitos anos, foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. Ela é considerada herói nacional na Índia. Ela lutou pela libertação da Índia, junto com Gandhi, etc. Uma figura que tem uma importância nos meios teosóficos e também uma importância histórica muito grande, especialmente no contexto da Índia. E ela comentou vários tratados hinduístas, inclusive o Bhagavad Gita. E ela diz o seguinte: a lição fundamental do Bhagavad Gita é que o homem espiritual não precisa viver em reclusão, que a união com a vida divina pode ser alcançada e mantida em meio aos afazeres mundanos, que os obstáculos para essa união não se encontram fora de nós, mas dentro de nós. E esse pensamento ele é particularmente adequado para a nossa sociedade moderna, onde nós, talvez em vidas passadas, já estivemos trancados nos mosteiros, mas hoje em dia vivemos no meio da vida comum e a maior parte dos teósofos eles não são monges trancados em mosteiros, mas têm uma vida comum de profissão, de família e etc. E muitas vezes parece que a gente não vai dar conta de viver uma vida realmente espiritual se a gente não estiver trancado no mosteiro. E a doutora Besant, ela mostra exatamente o contrário, que os obstáculos eles estão dentro de nós e não fora. Então, no meio dos afazeres mundanos, dependendo da nossa atitude, a ação não é incompatível com a vida espiritual.
Então, também quando a gente fala de ação, o que é ação? O que é inação? O que é inércia? Inércia é quando a coisa se mantém do mesmo jeito, não é? Então, às vezes, você pode estar muito em movimento constante, mas esse movimento é inercial. Não é algo novo, não é algo criativo. Então, o conceito de ação e de inação, ele não é exatamente como aparenta. Porque muitas vezes você, ao estar quieto, sossegado, no seu canto equilibrado, você está agindo muito mais do que se você estivesse gritando com o outro numa situação e etc. Então, o conceito de ação e de inação depende muito da originalidade, da criatividade do nosso comportamento. Todo comportamento repetitivo, ele é um tipo de inação. Todo comportamento criativo é um tipo de ação. Então, no Bhagavad Gita, tem um capítulo 3, que se chama Yoga da Ação. E nós vamos tratar especificamente desse capítulo. Na verdade, não tem como a gente tratar só do Bhagavad Gita, né? A gente acaba relacionando com a Voz do Silêncio, com a Charva Teosofia, a gente acaba relacionando com outra literatura também. Então, eu selecionei alguns aforismos, alguns poucos versos do Bhagavad Gita, aqueles que me chamaram mais atenção, e vamos seguir nessa linha de, afinal das contas, esqueci de dizer uma coisa. A palavra yoga quer dizer união. Então, como disse o nosso querido Sérgio Fernandes, o religare da yoga é uma redundância, porque a yoga já é um religare. Religare do quê? Religare de nós, como seres humanos comuns, com a nossa essência divina. Então, como nós podemos nos ligar com a nossa essência divina através do caminho da ação? E é mais ou menos isso que o capítulo 3 do Bhagavad Gita vai tratar. Eu vou ler alguns aforismos e fazer alguns comentários. Então, diz o aforismo número 4. O homem não se liberta da ação abstendo-se da atividade, nem se eleva à perfeição pela mera renúncia. Então, esse aforismo ele segue aquela mesma linha de compreensão de que muitas vezes o estar quieto e parado é muito mais uma ação do que o movimento repetitivo. E também tem a questão do egoísmo, né? Muitas vezes a gente diz em política que o pessoal fica no muro, né? Muitas vezes você assume uma postura de inação para se abster, para não se comprometer. E isso não é um meio de libertação. Então, diz o aforismo número 5. Ninguém pode, nem mesmo por um instante, permanecer realmente inativo, pois inevitavelmente todos são impelidos à ação pelas qualidades nascidas da natureza. Quais são essas qualidades nascidas da natureza? Elas são conhecidas como rajas, tamas e sattva. Esses termos, eles parecem complicados, mas não são. Vamos tentar dar uma explicadinha no que é, já que nós estamos falando para o grande público, não necessariamente acostumado com essas palavras.
Rajas implica em movimento. Tamas implica em inércia, estabilidade. E Sattva implica em equilíbrio, o equilíbrio entre a atividade e a inatividade. Então, nessas 3 características da matéria, praticamente nós nos movemos, ora em ação, ora em reclusão, ora em equilíbrio. Então, qual é a lógica disso? Existem hábitos físicos, hábitos emocionais, hábitos mentais. E quando nós formamos o hábito de agir de determinada maneira, aquilo é como se ele pega no tranco, ele vai no automático. Você, por exemplo, a gente diz quando a gente dirige, você não pensa que você está pisando no acelerador, que você está pisando na embreagem, que você está passando a marcha. Por quê? Porque você já pegou o hábito de dirigir e aquilo entra quase que no piloto automático. Então, essas características da matéria, elas são assim, como um piloto automático, onde as coisas tendem a seguir pelo mesmo caminho. E quando as coisas tendem a seguir pelo mesmo caminho, nem sempre são inteligentes. São simplesmente repetições de hábitos. Então, quando nós falamos de yoga da ação, nós estamos falando exatamente em estar acima das atividades, das qualidades nascidas da natureza, num movimento criativo e não num movimento repetitivo. Mas, segundo o aforismo aqui, se nós quisermos permanecermos inativos, isso acaba não sendo possível. Por quê? Porque as qualidades da matéria, as qualidades nascidas da natureza, vão nos impelir necessariamente ao movimento. Diz o aforismo 126 da Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio é um livro que eu gosto muito, talvez o livro que eu mais gosto e o livro no qual o livro que eu mais conheço e, de uma certa forma, eu acabo sempre fazendo uma relação de tudo que eu falo com a Voz do Silêncio. Então, diz o aforismo 126. Se te ensinam que da ação nasce o pecado e da inação a bem-aventurança absoluta, diz-lhes que estão errados. Em continuidade da ação humana, libertação da mente da escravidão pela cessação de pecados e faltas não são para os egos devas, egos reencarnantes. Assim diz a doutrina do coração. Vamos tentar olhar um pouco mais para esse aforismo, porque às vezes as palavras assim são muito sintéticas e nós não compreendemos necessariamente a profundidade que Blavatsky tentou colocar nessas palavras. Assim, a primeira parte é clara. A inação não gera a bem-aventurança absoluta. E quando se fala na incontinuidade da ação, a libertação da mente da escravidão pela cessação de pecados e faltas, está se falando em que nós procuramos libertar apenas a nós mesmos dos nossos erros, não percebendo que outras pessoas têm problemas muito mais sérios do que nós e que nós devemos estar mais concentrados em ajudar aos demais do que propriamente em só olhar o nosso lado, tentando nos tornar
limpos e puros de uma maneira em que nos absteremos de ajudar aos demais. A doutrina do coração, ela é exatamente esse caminho onde você vai evoluindo para poder ajudar melhor a todos os seres. Então, aí já demonstra que entre a ação e inação, nós temos que ver mais o motivo da ação e o motivo da inação do que efetivamente o que é feito. Essa passagem é uma passagem da Chave da Teosofia que eu gosto muito, que diz: cada rosa plantada no jardim alheio faz desaparecer um jardim, um espinho no nosso próprio jardim. Quer dizer, muitas vezes nós estamos muito preocupados em superar os nossos defeitos e não percebemos que, ao estar ajudando aos demais, nós estamos trabalhando da maneira mais sábia possível para nós mesmos. Por quê? Porque nos dá uma noção de contexto e o egoísmo é o maior de todos os problemas. Por isso, quando você se preocupa em plantar uma rosa no jardim alheio, automaticamente desaparece um espinho do seu próprio jardim. São palavras assim para a gente não esquecer, né? Também diz a voz do silêncio, no aforismo 130. Tanto a ação quanto a inação podem ter cabida em ti. Teu corpo agitado, tua mente tranquila, tua alma tão límpida como um lago de montanha. Isso nos faz lembrar uma musiquinha bem antiga. Lembra, gente? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Quem é da minha geração lembra bem dessa musiquinha, não é? Existem várias dimensões em nós. E muitas vezes nós podemos estar externamente parados, mas o que está acontecendo com a nossa mente? Está divina que efetivamente vai nos possibilitar ter aquela tranquilidade necessária para agir de uma maneira sábia. Diz o aforismo 152 da Voz do Silêncio: condenado a perecer é aquele que, temeroso de Mara, se abstém de ajudar o homem para não agir pelo eu. O peregrino que queira refrescar seus cansados membros em águas correntes, mas não se atreve a mergulhá-los de pavor à corrente, arrisca-se a sucumbir de calor. A inação baseada no medo egoísta não pode dar senão maus frutos. Na linguagem comum a gente diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Na verdade, é mais importante a ação, mesmo errada, do que se abster. Por quê? Porque quando você age de uma maneira errada, você gera consequências. E as consequências geram sofrimento e vão vão implicar num aprendizado. Mas quando você, às vezes por covardia, se recolhe, aí no caso, a inação baseada no medo egoísta, aquela que não pode dar senão maus frutos, você não só não faz o que tem que fazer,
como não gera resultados e não aprende. Então, é um processo bem complicado. Também tem a coisa do sepulcro caiado. Todos conhecemos a questão do sepulcro caiado, né? Que fica branquinho por fora e podre por dentro. Você controla o seu comportamento externo, mas as suas intenções internas, nem sempre. E isso vai acabar nos dando um tombo. Por quê? Porque, no fundo, nós criamos o nosso karma, o nosso próprio pensamento. Então, diz o aforismo número 6 do Bhagavad Gita. O homem confuso, que se fixa no controle dos órgãos da ação, mas cuja mente habita nos objetos dos sentidos, é chamado de hipócrita. Damodar Maharaj, ele foi, inclusive, discípulo do mestre Kuthumi e uma pessoa que teve muito contato com Blavatsky, uma pessoa muito respeitada da primeira geração. Ele diz o seguinte: livrar-se do desejo interno é o essencial e fingir a coisa verdadeira sem vivenciá-la é uma descarada hipocrisia e escravidão desnecessária. Ou seja, sem sepulcro caiado. Vamos trabalhar nossas motivações, vamos trabalhar nossos desejos internos. Vamos agir com inteligência e não fingir um comportamento que não é efetivamente o espelho do nosso verdadeiro ser. Diz o aforismo 13 do Bhagavad Gita: os justos que consomem o restante do sacrifício estão livres de todo pecado, mas os ímpios que preparam a comida somente para si verdadeiramente comem o pecado. Então, essa palavra pecado é uma palavra assim muito carregada no nosso contexto cristão, né? Nosso contexto especialmente católico, hoje em dia também protestante. Nós que vivemos num país eminentemente cristão, temos essa coisa do pecado como uma coisa muito séria, né? Mas é interessante que a palavra pecado em si, ela é a tradução de uma palavra grega chamada amártia, que quer dizer simplesmente errar o alvo. Quando você está fazendo um tiro ao alvo e você acerta na periferia, isso é pecado. Se você acerta no centro, você entendeu o cerne da questão. Então, e quando a gente atira um tiro no alvo e a gente erra, o que a gente deve fazer? Tentar de novo, não é? Tentar de novo tantas vezes quantas necessárias para adquirirmos a habilidade de acertar o cerne da questão. Então, aqui mostra que dependendo de como você age, você percebe o cerne da questão. E essa percepção do cerne da questão, ele está ligado ao sacrifício. Sacrifício é uma palavra meio pesada, não é? Mas se nós pensamos que sacrifício é o sacro ofício, é o ofício sagrado, quando você se imbui da atitude de agir corretamente, porque é o seu dever, porque você compreende que é o melhor para todos, você não se coloca em primeiro lugar. Então, dependendo de como você age, você prepara
um alimento de gerar mais karma. Dependendo de como você age, você, ao não se colocar em primeiro lugar e agir como um ofício sagrado, você percebe o cerne da questão. Então, já falamos do sacro ofício, essa percepção do que é o adequado no momento. Nas cartas dos Mahatmas, especialmente no livro de Jinarajadasa, a primeira série, carta número 10, é dito assim: aquele que sacrifica sua própria autoestima e a conveniência dos códigos correntes e reconhecidos de honra, a fim de salvar uma causa justa, pode algum dia descobrir que alcançou assim suas aspirações mais elevadas. Ou seja, não devemos nos pautar pelas conveniências do momento. Às vezes, você se coloca numa posição de defender aquilo que é correto, mesmo um sacrifício pessoal. E isso gera resultados kármicos muito positivos. No budismo, especialmente nas iconografias lá do Sri Lanka e da Índia, você vê muito fotos, desenhos, pinturas do casal divino e do solitário infeliz. Então, quando tem um casal, eles estão sempre contentes, os dois. E quando a pessoa está sozinha, está infeliz. É claro que isso se trata de uma simbologia, não é? O solitário infeliz é aquele que está desconectado da sua própria essência divina. Então, ao estar desconectado da sua própria essência, ele vive uma situação de angústia, de ansiedade, etc. E esse casamento divino que está se falando não se trata exatamente de uma parceria de um homem e uma mulher, mas um casamento da sua personalidade com a sua essência espiritual, trazendo felicidade para ambos. Então, diz o aforismo 16 do Bhagavad Gita: quem na Terra não segue esse movimento, que é assim cíclico, ó filho de Prita, é pecador na vida e regozija-se nos sentidos, vive em vão. Ou seja, dependendo de como nós vivemos, a nossa vida tem significado. Dependendo de como nós vivemos, a nossa vida simplesmente passa sem... É simplesmente uma perda de tempo, como nós costumamos dizer, né? A Voz do Silêncio também tem uma afirmação parecida, no aforismo 153, que diz: o devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para a qual nasceu. E nós nascemos para superar os nossos obstáculos. Nós nascemos por uma questão de aprendizado, porque as coisas que já foram aprendidas, elas não voltam, elas não precisam ser repetidas, mas quando ainda falta várias coisas para aprender, nós voltamos para essa terra. Então, é natural que as circunstâncias da vida nos tragam exatamente as dificuldades, porque nós nascemos para superá-las. E esse superar está muito relacionado com perceber que nós somos parte da vida una. Nós não estamos aqui simplesmente
para nos engrandecer, para crescer, para nos separar dos demais, mas em harmonia, em amor, em união, nos aproximarmos dessa essência da vida. Isso que a gente chama de Deus, essa vida una que é parte de cada um de nós. Para isso estamos aqui. Diz o aforismo 7 do Bhagavad Gita: mas o homem que se regozija no ser, com o ser se satisfaz, está contente no ser, para ele verdadeiramente nada resta cumprir. Isso está relacionado com essa ananda, essa felicidade da nossa natureza búdica, que é o regozijo no ser, se satisfazer com essa natureza divina, estar contente com a natureza divina no nosso coração. Então, essa conexão não deixa restos kármicos e nos proporciona uma vida de satisfação. E aí o 18 explica como se dá essa união com o ser. Quando se dá essa união com o ser, para ele não há nenhuma atração pelas coisas feitas nesse mundo, nem pelas coisas não feitas, nem qualquer dos seus objetivos, dependendo de qualquer criatura. Por quê? Porque, geralmente, nós temos atração por algo que cremos que vai nos trazer a felicidade. Temos repulsão pelas coisas que cremos que vão nos trazer infelicidade. Mas quando nós sabemos que a verdadeira felicidade mora no nosso coração e estamos conectados com essa verdadeira felicidade, as coisas do mundo já não exercem atração sobre nós, nem mesmo repulsão. E aí diz o aforismo 19: portanto, sem apego, cumpre a ação que é dever, pois cumprindo a ação sem apego, o homem verdadeiramente alcança o Supremo. Quer dizer, esse aforismo 19, ele é a essência da yoga da ação. Você, através do cumprimento do seu dever, sem apego, você alcança o Supremo. Mas nós podemos pensar, se já não nos importa, por que temos de agir? Geralmente, pensamos em agir porque queremos alguma coisa. Então, se já não nos importa, por que temos que continuar a agir? E o Bhagavad Gita é perfeito em explicar por que devemos cumprir a ação que é nosso dever, sem apego. Diz o aforismo 21. Tudo quanto um grande homem faz, também o farão os outros. O padrão que ele estabelece, o povo seguirá. Ou seja, quando, sem desejo, sem apego, sem atração, sem repulsão, nós continuamos a agir cumprindo o nosso dever, nós nos tornamos exemplos para os outros. E existem muitas passagens que mostram que o verdadeiro ensinamento ele se dá através do exemplo. Tem aquela passagem que diz: não escuto suas palavras porque seus atos gritam. Aquela história de faz o que eu digo e não faz
faz o que eu digo e não faz o que eu faço, ela é inútil. O exemplo arrasta, as palavras sussurram. Então, a verdadeira maneira em que nós podemos ajudar a humanidade, a verdadeira maneira que nós podemos transformar esse mundo é transformando a nós mesmos, sendo exemplos das palavras que dizemos. O Gandhi até tem uma passagem, estou lembrando agora da palavra do Gandhi. Você tem que se converter na transformação que você quer ver no mundo. Porque o exemplo arrasta, as palavras sussurram. Não tem como nós construirmos um mundo melhor sem transformarmos a nós mesmos. E esse transformarmos a nós mesmos implica na retação, implica em agir de maneira que possamos ser exemplo para os demais. E, nesse sentido, nós temos aqui o trabalho da TV Suprem, temos o trabalho das palestras da Sociedade Teosófica, onde nós estamos promovendo um mundo melhor. Nós estamos impondo um mundo melhor? De jeito nenhum, nem teríamos como. Mas aqui estamos compartilhando nosso entendimento, compartilhando nossa compreensão, compartilhando nossos estudos, compartilhando nossos ideais, nossas aspirações, de forma que possamos inspirar a nós mesmos e a todos aqueles que, eventualmente, queiram nos escutar. Diz o Bhagavad Gita: tal como os ignorantes agem por apego à ação, ó Bharata, o Bharata aqui no caso é o indiano, né? Do mesmo modo devem agir os sábios, sem apego, desejando o bem-estar do mundo. Luz no Caminho tem uma passagem bem interessante que diz: mata a ambição, mas trabalha como os que são ambiciosos. Não é o comportamento externo em si que deve mudar. O que deve mudar são as nossas motivações, o nosso apego interno, as nossas intenções. E mudando as nossas intenções, as nossas ações serão mais limpas, mais puras, mais passíveis de poder criar circunstâncias melhor para todos à nossa volta e também para nós mesmos. Pois é, mas nós falávamos que esse caminho é um caminho de ação, mas é um caminho de devoção também, assim como um caminho de sabedoria. A verdade, na próxima segunda-feira, na loja Conde Saint-Germain, eu vou estar falando especialmente sobre a yoga da devoção. Mas hoje a gente vai dar uma pinceladinha em alguns aforismos do Bhagavad Gita, que também falam da devoção relacionada com esse caminho de religar a yoga, de religar a nossa personalidade à nossa natureza divina. Diz o aforismo 30. Entregando todas as ações a mim, no caso aí a Deus, ao divino,
com teus pensamentos descansando no Ser Supremo, liberado da esperança e do egoísmo e curado da febre mental, empenha-te na batalha. Ou seja, a conexão interna, a conexão, a entrega a Deus, sem expectativas de recompensa ou de egoísmo, ou essa febre mental de querer coisas para si. Não obstante todas essas mudanças internas, temos que continuar agindo. Temos que continuar empenhando-nos na batalha da vida. Na batalha entre as forças materiais cegas e as forças espirituais sutis. De forma que as forças espirituais sutis possam nos guiar e a matéria possa nos dar a energia suficiente para continuarmos nesse caminho de aprendizado durante a vida. Aqueles que moram eternamente nesse meu ensinamento, cheios de fé e livres da crítica, também estão liberados das ações. Tem um conceito que é bem enigmático, mas muito esclarecedor, que é de Vairagya e Abhyasa. Vairagya quer dizer desprendimento. Abhyasa quer dizer esforço, quer dizer persistência, quer dizer desejo de libertação. Então, assim, preto no branco, no nosso linguajar comum, Vairagya é estar solto, estar desprendido, não estar preocupado com o resultado da ação. E a Abhyasa é justamente aquela perseverança, aquela persistência que nos mantém caminhando e nos esforçando. Então, na prática, essas duas coisas. Um quer dizer, eu estou solto. Outro quer dizer, eu vou persistir. E geralmente o que acontece? Quando eu persisto, eu quero um resultado. Isso é Abhyasa. Quando eu estou solto e eu não quero resultado, eu não faço nada. Mas Yoga nos mostra que nós temos que ter Vairagya e Abhyasa ao mesmo tempo. Que mostra que nós temos que continuar perseverantemente no nosso caminho, no entanto, despreocupados de quando as coisas vão acontecer ou não. Como que é possível isso? Como que você pode querer sem querer? Quando você quer, você vai atrás. Quando você não quer, você não vai atrás. Como você pode continuar querendo e ao mesmo tempo estar solto, sem estar preocupado? A chave disso é o dever. Por quê? Porque quando nós cumprimos o nosso dever, nós agimos para o bem do todo. Mas o resultado não está nas nossas mãos. É que nem plantar árvore, as oliveiras, as árvores de azeitona. Eu tive na Grécia e eles me contaram que você, para plantar uma oliveira,
ela demora 100 anos para gerar a azeitona. Então, muito provavelmente, a oliveira que você vai plantar, você não vai colher os resultados. Em compensação, quando uma oliveira começa a produzir resultados, ela produz resultados por 1000 anos. Ou seja, não vai ser você que vai colher, mas você vai estar alimentando gerações e gerações e gerações por 1000 anos. Vale a pena plantar oliveiras? Se você quer um resultado pessoal, você vai dizer não. Mas se você quer um resultado coletivo e você pensa em algo mais do que apenas o seu próprio proveito, talvez haja pouca coisa melhor do que plantar uma oliveira, não é? Isso é vairagya e abhyasa ao mesmo tempo. Esse sentido do dever e o sentido também de que o resultado não está nas nossas mãos. Diz o aforismo 34 do Bhagavad Gita: a afeição e a aversão pelos objetos dos sentidos moram nos sentidos. E ninguém chegue a estar sob o domínio desses dois. Eles são obstrutores da senda. Então, a nossa ação, ela não deve ser gerada pela afeição ou pela aversão. E sim, pelo dever. É melhor o nosso próprio dever, ainda que destituído de mérito, que o dever alheio, bem cumprido. É melhor a morte no cumprimento do nosso próprio dever, e o dever alheio é cheio de perigo. Puxa, que interessante, não é? Por que o dever alheio é cheio de perigo? Por que é melhor a morte no cumprimento do nosso próprio dever do que o cumprimento do dever alheio? Porque, de fato, muitas vezes nós procuramos fazer pelos outros, ou o dever alheio no sentido nós procuramos repetir comportamentos que já nos são conhecidos, já sabemos fazer, que outros ainda não aprenderam. Então, devemos deixar espaço para que outros aprendam. E por que não nós, que já sabemos fazer, não vamos fazer? Porque gera orgulho, gera vaidade, gera sensação de superioridade, gera vários sentimentos que ajudam a incrementar a separatividade. O nosso próprio dever é o nosso próximo passo de evolução. Geralmente, aquilo que ainda não sabemos. Aquilo que nos é difícil. O Dharma é o nosso próximo passo na evolução. E as incoerências? Como é que a gente lida com essas incoerências? Diz o Bhagavad Gita, aforismo 36. Arjuna disse: porém, ó Vasudeva, arrastado pelo que um homem comete pecado? Contra a vontade, por assim dizer, compelido por que força? Aí nós nos lembramos de São Paulo,
que diz: faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Ora, se faço o mal que não quero, já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Nós já dissemos que pecado é a tradução da palavra grega amarte. Então, por que eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero? Porque eu tenho uma natureza adquirida, uma natureza de hábitos que entra no piloto automático, que não é a minha verdadeira essência, mas os conceitos errôneos que eu adquiri, que eu gravei, e que eles agem de uma maneira mais ou menos automática. Diz o Buda, quando pediram ao Buda que ele sintetizasse todo o seu ensinamento, ele disse essa frase: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e purificai a mente. Eis o ensinamento de todos os Budas. Essa frase, ela está no Dhammapada, que é o livro da escritura budista, dos budistas do sul. Diz o Bhagavad Gita: o Senhor bem-aventurado disse: é o desejo, é a ira originada pela qualidade do movimento que tudo consome, que tudo polui. Conhece-o como nosso inimigo aqui na Terra. Aí está falando de rajas, né? Aquelas qualidades da matéria que eu falei, de rajas, tamas e sattva, né? Assim como a fumaça envolve a chama, como um espelho é coberto pelo pó, como o ânimo envolve o embrião, assim o movimento envolve esse. Portanto, aí é Krishna falando para Arjuna, né? Portanto, ó melhor dos Bharatas, o Krishna dizendo que Arjuna é o melhor dos Bharatas, o melhor dos indianos, né? Portanto, ó melhor dos Bharatas, dominando primeiro os sentidos, mata essa coisa pecaminosa, destrutiva da sabedoria e do conhecimento. Isso nos lembra a Voz do Silêncio, que tem 3 capítulos, onde estão marcadas 3 salas. Tem um aforismo que fala: 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara, te levam ao 4º estado e daí ao descanso eterno. E essas 3 salas são a sala do sofrimento, ligada aos sentidos, a sala da instrução, ligada à aprendizagem, ligada à mente, e a sala da sabedoria, ligada ao correto discernimento. Mas aqui diz claro, domina primeiro os sentidos. Porque se você não dominar primeiro os sentidos vão ficar por trás, vamos dizer assim, como a tentação, né? Como algo que você fica alimentando mentalmente e externamente você não faz, mas aquilo fica gerando ondas e também produz hipocrisia. E é bem claro que você, na Voz do Silêncio, mostra que os sentidos são os que geram a infelicidade, o que gera as tristezas. E isso faz bem sentido, porque é através dos nossos sentidos que nós nos sentimos separados dos demais, não é? Nosso corpo é separado do corpo do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido. Fisicamente falando,
nas nossas percepções, nós somos separados. Mas, de fato, nós não somos. Nós somos como células de um mesmo corpo chamado humanidade. E a gente pode falar de vários exemplos, assim como, por exemplo, o oxigênio, que se nos faltar por 5 minutos, o corpo não sobrevive. E quem pode dizer que o oxigênio é seu? Nós estamos interrelacionados de uma forma enorme. 2/3 do nosso corpo é composto de água. Quem pode dizer que a água é sua? Nós estamos muito mais ligados uns aos outros do que percebemos através dos nossos sentidos. Então, nós temos que dominar através do raciocínio, através da mente, através do amor, através da compreensão, nós temos que perceber que essa separatividade que os sentidos nos inspiram, de fato, é falsa. E a partir dessa percepção, nós vamos trabalhar a nossa mente com as nossas ilusões, limpando o nosso karma até chegarmos a uma condição de perfeição em que podemos tirar a nós mesmos e aos demais dessa condição de sofrimento. Então, a yoga da ação, assim como da devoção e da sabedoria, todos são caminhos de ligar a nós mesmos com essa essência divina, que é a nossa verdadeira natureza. Diz o Bhagavad Gita, diz que os sentidos são grandes. Maior do que os sentidos é a mente. Maior do que a mente é a razão. Porém, o que é maior do que a razão é ele. Mesmo, coloca aí num sentido de prioridades, né? Os sentidos, eles nos dão uma percepção material, mas a mente, ela é capaz de uma percepção muito mais completa. Mas a mente ainda é material. A razão é maior do que a mente. Mas o divino em nós é maior do que tudo. A Voz do Silêncio nos diz no seu aforismo 164, domina, aí aqui está escrito errado, domina o teu eu inferior com o teu ser divino. E o 165 diz, domina o divino com o eterno. Quer dizer, através das várias dimensões do nosso ser, nós podemos conseguir aquele perfeito alinhamento entre os vários departamentos do nosso ser, de forma que aquilo que é realmente divino e eterno em nós possa se manifestar aqui e agora. Assim, entendendo o maior do que a razão, reprimindo o eu com o ser, ó potentemente armado, mata o inimigo em forma de desejo, difícil de vencer. Por quê que o desejo é difícil de vencer? Porque nós naturalmente procuramos a felicidade. E projetamos essa felicidade fora de nós, como se as coisas externas fossem nos trazer essa felicidade. Mas essa felicidade, ela está dentro de nós. Conecte-se, medite, compreenda, haja corretamente
todos os problemas vão ser superados. Cada um de nós vai poder se transformar num agente transformador desse mundo, fazendo desse mundo um lugar melhor para todos nós. Muito obrigada.